boa noite, meus irmãos e irmãs do Grupo Espírita de Amor e Caridade, ajudando a caminhada. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja no coração de cada um de nós nesta noite e que nós possamos perceber o abraço fraterno de toda essa equipe espiritual que nos cerca, que nos ampara e que nos dá sustentação. E para iniciarmos o nosso encontro de hoje, nós fazemos uma prece de agradecimento, fechando os nossos olhos físicos, respirando lenta e profundamente, sentindo o ar entrando e saindo de nosso organismo, relaxando todo o nosso corpo físico, para que possamos nos conectar ao plano espiritual, ao plano maior e agradecer a toda essa equipe espiritual, a toda essa equipe de mentores que nos dá toda a sua assistência, para que a gente possa agradecer ao nosso Mestre Jesus, agradecer a Deus, o nosso Pai, o Criador de tudo e de todos, agradecer por tudo que temos em nossa vida, em nossa caminhada. E que hoje, aqui reunidos, possamos estudar mais um trecho dessa querida doutrina que é a doutrina espírita. Que nós possamos estar reunidos em pensamento, em coração, já que, por enquanto, não podemos estar reunidos pessoalmente. Mas tendo a confiança na providência divina de que toda essa situação vai passar e que em breve estaremos todos juntos mais uma vez para continuar esses ensinamentos. Muita gratidão a toda a equipe espiritual, muita gratidão ao nosso Mestre Jesus, muita gratidão a Deus. E assim, meus queridos amigos, nós damos início à nossa reunião desta noite. E o tema que nos foi proposto para hoje fala sobre a política na visão espírita. Nós, como espíritas, sabemos que precisamos nos esforçar para a nossa transformação íntima. Mas a nossa transformação íntima, ela só se torna efetiva e verdadeira quando ela é irradiada para a coletividade em que nós estamos inseridos. O Espiritismo nos fala da realidade do espírito e do seu processo evolutivo, nos ensinando que a felicidade é uma construção individual e também coletiva. Ninguém vai conseguir ser feliz se os seus semelhantes estiverem em lágrimas, em dores, em sofrimentos. Ninguém vai conseguir ser feliz sozinho. O tema de hoje é um convite para que todos nós espíritas possamos fazer uma reflexão bem corajosa sobre o nosso atual estágio de cidadania. A questão aqui não é deixar de fazer algo que esteja sendo feito, mas sim de analisarmos se nós não estamos deixando de fazer alguma coisa que já deveríamos estar fazendo. Então, a título de reflexão, nós podemos fazer um autoquestionamento, perguntando para nós mesmos. O espírita, ele deve se esforçar para cumprir os seus deveres de cidadão e exercer os seus direitos políticos? A doutrina espírita consegue conscientizar a criatura humana, levando-a a tornar-se um homem de bem no sentido global? E o que as instituições espíritas têm feito para favorecer o processo de conscientização sociopolítica dos seus frequentadores? Para muita gente no meio espírita, isso reage de uma maneira negativa e às vezes ficam até um pouco assustadas, né, quando se fala em política.
Isso demonstra uma desinformação e até um certo preconceito. Existe um tabu de que política entre em confronto com os princípios doutrinários. Mas, na realidade, a política é muito mais abrangente e está presente em tudo o que o homem realiza. Todos nós somos políticos. Há mais de 2000 anos, o filósofo grego Aristóteles escreveu que o homem é um animal político. E ele não estava exagerando. Ele estava dizendo uma coisa muito séria, que é válida até hoje. Política é toda a atividade que as pessoas praticam com o objetivo de influenciar os acontecimentos, os pensamentos e, sobretudo, as decisões da sociedade em que vive. No cotidiano, se confirma a natureza política do homem, uma vez que a nossa vida em comum e as formas de coexistência são ordenadas segundo os sistemas de governo. E sendo assim, querendo ou não participar, podendo ou não atuar na vida política, o homem recebe, direta ou indiretamente, os efeitos desses sistemas. Os líderes religiosos mesmo, eles têm um papel político muito forte. E mesmo nós, os cidadãos comuns, fazemos política com muita frequência, mesmo não tendo consciência disso. Em qualquer lugar que estivermos, quando nós falamos bem ou mal do governo, ou de um partido, ou de um determinado político, nós estamos tentando fazer a cabeça do outro. E esse outro, por sua vez, vai tentar fazer a cabeça de um terceiro, e assim por diante. Mesmo se o peso desses atos é pequeno, o fato é que, ao praticá-los, nós estamos participando do processo político. O Espiritismo, nos seus aspectos científico, filosófico e religioso, tem muito a ver com a compreensão e a organização da sociedade, a fim de que essa sociedade seja mais justa e mais amorosa e, através dos seus adeptos, atue na realização do reino do amor e da justiça sobre a face da terra. Mas será que existe alguma relação entre espiritismo e política? Sobre o aspecto filosófico, o espiritismo ele tem sim muito a ver com a política, uma vez que a política deve ser a arte de administrar a sociedade de uma forma justa. Consequentemente, o espírita não pode declinar da sua cidadania e deve vivenciar a sua cidadania de uma forma consciente e responsável. O Brasil, por exemplo, sempre foi alvo de muitas esperanças. Sempre se falou aqui em país do futuro, em berço da nova civilização e nos meios espíritas, em coração do mundo e pátria do Evangelho. O grande problema é que nós, brasileiros, nunca demonstramos muito empenho para alcançar concretamente esses títulos. Boa parte dos trabalhos da ciência política no Brasil trazem uma característica muito marcante, que é a constatação de que a sociedade brasileira é dependente do Estado. Não tem uma tradição de participação, de reivindicar os seus direitos. E a sociedade é uma das maiores responsáveis por todos os males que a atingem, não é? Nós somos um país que não se conscientizou de que depende da sociedade colaborar na resolução de muitos problemas. Problemas dos quais o Estado às vezes não consegue dar conta sozinho. O Brasil só vai poder se dizer pátria do Evangelho quando der os primeiros passos na construção de uma sociedade realmente democrática, justa e fraterna. Se uma pessoa está sofrendo em um determinado local, todos nós sofremos, porque os problemas dessa pessoa acabam nos atingindo de uma maneira ou de outra. Seja por meio da violência ou dos mecanismos econômicos mais complexos. Muito bem, mas o que será que o Espiritismo tem a ver com isso? Tem muito a ver, gente. O espírita tem nas suas mãos instrumentos poderosos de participação e de transformação da sociedade. As entidades federativas, os centros espíritas, as instituições específicas, todas essas instituições, elas podem, no mínimo, auxiliar na mudança de mentalidade dos seus adeptos.
Nós sabemos que o Kardec recomendou aos centros espíritas que deixassem de lado as questões políticas. Mas essa orientação é no sentido de evitar trazer para o centro espírita as campanhas e as militâncias partidárias. O lugar dessas coisas é no seio das agremiações e nos seus locais respectivos. Então, sendo assim, jamais o espiritismo como doutrina e o movimento espírita como prática poderão dar guarida a um partido político, seja esse partido qual for. As questões políticas decorrem dos próprios princípios do espiritismo. A partir do momento em que se fala em reforma moral, em mudança de visão do mundo, em desapego dos bens materiais, prática da caridade e outros princípios, também se está falando sobre política. Principalmente quando se fala em transformação da sociedade, estamos falando de política. Na questão 573 de O Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta em que consiste a missão dos espíritos encarnados. E os espíritos respondem que é instruir os homens, auxiliar o seu progresso, melhorar as instituições por meios diretos e materiais. Com isso, a gente consegue entender que o espírita não pode se alienar no seio da sociedade em que ele vive, usando como desculpa que espiritismo e política não têm nada a ver um com o outro. A vida material e a vida espiritual são dimensões contínuas da própria vida.